Oi, gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui tá o Marcos falando. Eu sou a Stephanie. A gente demorou um tempinho aí para poder gravar vídeo, a gente está se organizando, teve muita correria nesse meio tempo, mas hoje a gente vai falar para vocês aí das atualizações que a gente tem, né, de 3 meses já que a gente está morando aqui em Portugal, falar um pouquinho para vocês o que a gente está achando até agora, né? Sim, e nesses 3 meses já deu para entender como funcionam um pouco as coisas aqui, se acostumar, e acho que a gente já tem um pouquinho para uma ideia melhor para passar para vocês de como é viver aqui Sim, nesse período, né? E, bom, a primeira coisa que a gente gostaria de falar com vocês é da nossa entrevista na AIMA, que foi logo no começo de dezembro e foi uma das coisas que mais importantes para nós aqui em Portugal, né? Porque sim, a gente estava muito ansioso por, por essa entrevista, era algo que nós esperávamos muito, sim. e a todo momento em contato com as advogadas, e separava a documentação, ia era Staples, né, que a gente ia para imprimir todos os documentos que ficaram faltando, Sim. e o medo também de faltar alguma coisa, chegando lá faltar alguma coisa. Mas enfim, praticamente a gente chegou no final de outubro, novembro inteiro a gente passou nessa ansiedade. Eu Sim. acho que é algo que todo, todo brasileiro que chega aqui quer. Para quem já vem com agendamento, já é difícil, imagine para quem não vem com agendamento, né? Então é algo surreal, é É, muito tem essa estressante. ainda, a nossa sorte que a gente teve o agendamento já no visto, então a gente já veio agendado, né, para dezembro, a gente chegou em final de outubro, já tinha agendamento para dezembro. Muitas pessoas não vêm com agendamento, então é difícil você entrar em contato com eles para poder agendar. Então a gente tinha menos essa pedra no caminho, né, vamos dizer assim. E a gente separou muita documentação que a advogada falou para a gente separar. E chegando lá, no final das contas, não precisou de tanta documentação assim. A gente chegou lá, a gente ficou um pouco assustada, a gente até ficou num hotel em Lisboa que era do lado ali, né, do CEF Barraim, e a gente acordou de manhã, já tinha uma filinha lá, e a gente ficou um pouco assustado porque, assim, nossa, será que vai dar tempo, né, nesse dia a gente tinha que trabalhar ainda, Tava ele também tinha que chovendo. trabalhar, estava chovendo e tal, mas até que foi tranquilo, né? Sim, a gente chegou lá já fica um pouco assustado, porque era 6 horas da manhã, a gente já olhou pela janela, viu que tinha fila, e realmente já tinha uma fila considerável. E abre às 9. Abre às 9. É, Mas uma curiosidade é que nós tínhamos agendamento sim, e a gente ficou na fila, de qualquer forma. sim. Chegando lá, todas as pessoas, na verdade foi só um pai e um filho que eles estavam com agendamento, o resto das pessoas, É, todas elas sem agendamento, tentando sim. fazer uma entrevista ou conseguir alguma coisa lá. É, a gente E chegou na fila, era o quê? Umas 8 horas? então, A gente não ficou muito então, tempo na fila, mas assim, mesmo a gente ficando na fila, tinha um monte de gente. Perguntaram lá, né? No caso, quem tem agendamento aí? Então, daí eu fui lá com o papel, olha, eu tenho agendamento para esse horário, que era às 9, né? Ele, não, você pode entrar. Daí abriu lá, a gente entrou e já deram uma senha pra gente e já chamaram, né? sim, Foi então o nosso rápido. atendimento, que era de 9 horas, na verdade a gente foi atendido 15 para as 9 e É, 9 horas a gente saiu de lá. abriu um pouquinho antes ainda. Então a gente ouviu até da própria atendente do hotel falando que se preparem, porque lá vai ser demorado, se preparem. Eu já até avisei o trabalho todo. Mas Sim. eu saí de lá 9 horas, foi super rápido, foi super tranquilo. Pediram só os documentos mais essenciais possíveis mesmo para comprovar como que é, Contrato de contrato de trabalho, trabalho, arrendamento, NIF, o mais PB4, PB4, as coisas básicas mesmo. e o agendamento, né? O comprovante de agendamento, mas básico do básico Daí mesmo. chegando lá, a gente tirou foto, colheu a assinatura e aquele negócio, né? Tinha que esperar 3 meses para poder chegar o título de residência aí. Sim. Bom, mas sobre isso a gente vai falar num outro vídeo É, especificamente. E agora a gente tem um outro assunto que é o seguro-saúde, que a Stephanie vai falar um pouco sim. mais. Eu vou falar um pouquinho de seguro-saúde, é que eu aqui, eu tive dificuldade em pedir o seguro de saúde, a gente demorou, tá no processo, agora que finalizou nosso processo de seguro-saúde, por quê? Eu tenho uma patologia que é tireoide e tal, então lá no formulário, quando você pede o seguro-saúde, eles têm essas perguntas, você tem algum tipo de patologia e tal, tal, tal. E eu respondi que tinha e tal,
Só que eu não sabia o quanto burocrático era. Eles pediram para mim um laudo da minha médica no Brasil, se eu já tinha feito cirurgia, algo do tipo. Então eu tive que pedir, entrar em contato com a minha médica, pedir para ela. Então daí ela enviou para mim, eu enviei para eles e ficou uma enrolação. Desde novembro, com essa enrolação, né, de não aceita, aceita. Daí no final das contas, o que a gente fez? A gente achando que não tinha acontecido nada, a gente solicitou de novo. Até chegou o cartão em casa, mas só que eu tinha colocado que não tinha patologia, mas só que daí depois eles enviaram um e-mail que tinham cancelado a policy, porque o processo, o primeiro processo, por causa da patologia, estava ainda tava lá ainda em análise. Então demorou bastante tempo, a gente teve que entrar em contato. Fomos até numa loja aqui da Fidelidade, que o nosso seguro-saúde é da Multicare, da empresa da Fidelidade, o grupo Fidelidade, porque a gente já fez o seguro da Kate por eles, e a gente queria fazer também por eles, por ser mais, acho que é mais comum aqui, né? E Mais famosinho também, e tal. e também a gente recebeu algumas recomendações dele também. Sim, Acho que é sim. um dos mais comuns. E Tem mais cobertura, algo do é, tipo. Então a gente foi por ele mesmo. Mas só que teve esse enrosco aí, digamos assim, né? Mas agora finalmente deu certo. O que aconteceu é que aumentou um pouco o prêmio do meu seguro-saúde, eles analisaram lá e aumentou um pouco o prêmio, mas ainda está dentro do que a gente esperava para pagar ali. E, inclusive, a gente vai fazer um vídeo para poder falar dos nossos gastos mensais aqui, né? Que agora, com 3 meses, a gente já tem mais ou menos qual que é os nossos gastos mensais aí, né? sim. E dando um spoiler já, sobre o próximo tema, o transporte público que eu vou falar. Bom, o transporte público com certeza é um gasto mensal, fixo. Sim. Assim, de certa forma, inevitável, porque aqui existe, pelo menos na região Lisboa e Margem Sul, você tem a opção do Zapping, que seria um cartão que você recarrega o quanto você quer mensalmente, ou se não, você coloca o Navegantes, que é um cartão de 40 euros, para você andar ilimitado por mês. Então, ele abrange a região aqui da Margem Sul, Acho que Portugal quanto todo, Lisboa. assim. Não, eu acho que a Margem Norte, eu não tenho certeza, mas a parte norte eu acho que é outro serviço parecido com esse. Não sei, mas eu sei que a gente consegue andar bastante no ilimitado, porque o Zapping mesmo, se você ver, colocar no Google, por exemplo, daqui até Lisboa, a gente sabe que tem um ônibus, né, que vai até ali a rodoviária, ou a gente vai de a pé porque é aqui pertinho, e ainda tem um ônibus ou o Fertagos, que é o comboio que eles chamam aqui, que a gente vai. Mas se a gente for fazer as contas, nós dois, tipo, é 6,50, se não me engano, uma viagem, né? Então, duas já seria 12 euros. Então, se a gente for toda semana, algo tipo, para ele que já trabalha em Lisboa, então compensa colocar esse limitado. E eu também, né? A gente quer sair e tal, então a gente não quer ficar toda hora ter que carregar, a gente vê que não vale a pena, né? Fugir disso, então a gente prefere o ilimitado. Sim, e bom, eu tento ir, não é toda semana que eu vou, mas pelo menos uma vez por semana ou uma vez por a cada 2 semanas eu vou para o escritório. Então, se eu fosse colocar, recarregar o valor no Zapping, então acabaria ficando, só para ir trabalhar já ficaria quase 40 euros. Daí se eu quero fazer algum passeio, ou se eu quero ir num outro mercado que fica um pouco mais distante, ou fazer qualquer outra coisa, já extrapola o valor de 40 euros, então acaba não compensando. Então, para nós faz sentido. Bom, e como tem sido trabalhar em Lisboa? Diferente de ir para São Paulo, que era a experiência que eu já tive uma época, é, é muito mais fácil, é bem melhor, para falar a verdade, porque eu só pego, no caso, o comboio e depois mais um metrô para chegar lá. Então, é bem tranquilo e ainda mais facilita porque o comboio, ele é o primeiro ponto aqui. Então, eu pego e vou sentado o caminho todo e é bem tranquilo, então não tem muito problema quanto a isso. Daí eu chego lá, pego o metrô também, fico um pouco de pé, mas é um trajeto bem curto. E para voltar eu pego um ônibus também, que eu acho um pouco mais fácil, porque ele eu já consigo ir bem sentado também o caminho todo. E, bom, não tem muito problema quanto a isso. É porque, assim, falando um pouco, o transporte saindo daqui ao ponto inicial, então é mais fácil, né, de comboio. Mas quando você volta, vai vir lotado. Então, ainda mais, tipo, 6h30, 6 horas da tarde, ele vem lotado de lá. Então, às vezes, tem a opção também de ônibus,
que o ônibus ele não pode ter nenhuma pessoa de pé. É tipo um ônibus de passeio, esses ônibus mais confortáveis, digamos assim, mas ninguém pode vir de pé. E o passe também ilimitado do navegante também dá acesso a ele, dá acesso a comboio, aos ônibus, dá acesso a tudo. Então é mais fácil, quer dizer, é mais confortável, né? Voltar de ônibus. Então tem também essa opção. E daqui até Lisboa é mais ou menos 1 hora, 1 hora e 10, né? Mais ou menos. Sim, de comboio chega a 1h15, 1h20, assim, que eu já cronometrei, né? Agora falando rapidamente assim de passeios e compras que a gente fez algumas compras de algumas roupas específicas para o inverno, né? Como a gente chegou aqui basicamente já no inverno, a gente também queria fazer alguns passeios e então a gente precisava de algumas roupas mais adequadas aí. Então a gente comprou blusas aí impermeáveis, que ela tem uma tecnologia também para esquentar o corpo. A gente comprou bota também, né, impermeável para ele, enfim, Fleece, frizz, enfim, a blusa, né, mais quentinha e tal. Então a gente fez algumas comprinhas só, não tanto assim de roupa, né? Mas que já ajudaram aí nos nossos passeios, que a gente foi para a Serra da Estrela, que lá a gente pegou quantos graus? Eram uns 4? Por aí, né? Tava sim, bem o frio lá. problema, o problema da Serra da Estrela é que estava chovendo muito. A gente pegou um dia que tava chovendo muito, foi um dia que o passeio foi um pouco de caos, assim, mas mesmo assim valeu a pena, né? Foi um passeio legal. Sim, a gente conseguiu ver um pouco da neve, mas assim, devido à chuva, Já tava a gente não derretendo também a conseguiu, neve. não conseguimos aproveitar. Vamos ter que voltar Sim, lá, sim. mas pelo menos compramos um queijo, Que é muito que eu bom. acho que é obrigatório assim para você ir, é muito bom, recomendamos. Sim, sim. E também a gente foi ali, óbvio, em Lisboa, a gente passeou bastante, ainda mais com tendo um passe limitado, a gente passeou bastante em Lisboa. Os Sim. pontos turísticos principais a gente foi. A gente foi também em Almada, conhecer o Cristo Rei, que eles têm o Cristo Rei aqui depois da ponte de Lisboa, você vê lá o Cristo. Andamos pela Então também é cidade bem bonito, também. você consegue ver a ponte de 25 de abril lá de cima. A gente também foi ali numa cidade aqui vizinha chamada Barreiro, para conhecer um pouco a região. E nisso também do passeio da Serra da Estrela, a gente já fez o teste de deixar a Kate no hotelzinho de animais aqui. Então tem alguns requisitos para deixar seu animal no hotel aqui, que basicamente é a carteira de vacinação dele em dia. Você tem que levar junto com a carteira de vacinação e um certificado que você também emite que o animal está registrado aqui em Portugal. Então, quando você chega, você tem que passar com o veterinário para poder registrar o animal, o chip do animal dentro do sistema de saúde dos animais aqui, né? Então a gente também fez isso. Mas só que assim, esse documento em si eles não pediram, só perguntaram, tá registrado? Tá registrado. Mas não esqueça da carteirinha de vacina, que é o animal, é o documento do animal, né? Sim. Então isso a gente levou. E graças a Deus ela se adaptou bem, né? Um hotelzinho um pouco distante daqui, ele fica mais ou menos uns 10, 15 km daqui de Ele fica em casa. Palmela. Ele fica em Palmela, que é uma cidade vizinha daqui da onde a gente mora. E basicamente a gente teve uma dificuldade falando sobre transporte com ela, né? Porque o Bolt, que tem uma categoria de animais lá, não estava funcionando no dia, né? De transporte pet. E a gente teve que chamar De um última Uber, hora, né? que a gente tinha um contato que era de brasileiros e tal, a gente pediu para que levasse. E ficou uma viagem não muito barata, não é uma viagem barata, mesmo de Bolt foi 25 euros, né? E de volta, de a gente poder levar ela e voltar para casa. Mas só que o próprio hotelzinho ele tem um sistema de transporte, inclusive a gente vai utilizar na próxima vez, que depois eu falo para vocês, porque daí acaba compensando, né? Então a gente gostou bastante lá do atendimento deles, foram bem pacientes com a Kate, né? Porque a gente sabe que ela não é tão sociável assim com as pessoas, mas assim, levou um tempinho só e ela já estava tranquila até socializando com outros animais lá. E agora falando um pouco no geral da nossa adaptação, né? O que você está achando do seu lado aí? Como está sendo a sua adaptação de 3 meses aqui? Mesmo, né, pessoal, mesmo a gente sendo um casal, cada um tem a sua experiência, seu ponto de vista de morar aqui. E lógico que eu não vou sentir a mesma coisa que ela sente e ela não vai sentir a mesma coisa que eu sinto morando aqui. Falando um pouco por mim, eu
sinto falta de algumas coisas que eu tinha facilidade em encontrar no Brasil, como, por exemplo, é, hambúrgueres e pizzas brasileiras, que é uma das coisas que eu mais gostava lá. Então, eu sei que parece bobo até para algumas pessoas, isso pode soar bobo, mas é algo que eu gostava muito e sinto falta. É, que mais? Eu sinto falta de amigos, da família, e também do clima, assim, do Brasil, por mais que Portugal aqui não seja tão frio, né? Mas eu não sei, eu ainda sinto um pouco de saudade da minha cidade, enfim, acho que eu sou bem apegado também, então esse é um dos motivos, mas falando um pouco do lado bom também, eu me sinto muito seguro aqui, sabe? Então acho que isso é uma das coisas que com certeza mais pesa para mim. Eu me sinto muito bem em andar aqui, e eu não fico olhando para os lados com medo. A gente sabe que precisa ter cautela, mas aqui, é, se você é brasileiro, você sabe do que eu estou falando, e ainda mais se você já andou em São Paulo, algum lugar perigoso, né? Então, a saúde eu não consegui utilizar ainda, então não posso dizer. Transporte público funciona melhor. Eu gostei do transporte É, público. nem sempre. Nem sempre. Mas só que tem dia que parece que você olha no Google Maps, ah, quero ir no shopping. Daí não aparecem as opções de ônibus, a gente fica meio estranho. Ué, o que tá acontecendo? A gente já perguntou pro Uber, eles falam que às vezes eles param do nada. Ontem a gente foi pegar um ônibus aqui, e o ônibus simplesmente não parou, mesmo dando sinal. Ele estava no outro lado da faixa, então a gente achou meio estranho, né? Até os Sim, portugueses que estavam no ponto falaram, oxe, né? O que aconteceu? O motorista não parou no ponto. sim. A gente ainda tem algumas dificuldades de vez em quando com o transporte público, mas por essencial do dia a dia a gente consegue lidar bem. Em relação aos portugueses, eu ainda não fiz nenhuma amizade assim que não fosse fora do trabalho, colega, né, fora do trabalho. Então a gente não tem nenhuma amizade ainda, mas o que eu posso dizer de experiência é, trocando pequenas palavras ou chegando em lugares com atendimento em português, a gente sempre foi bem tratado, nunca teve nenhum tipo de discriminação. Até mesmo na academia, né? Na academia, o pessoal, todo lugar tem sido receptivo. Eu não sei, aqui é um lugar que tem muito turista mesmo, pessoas, muitos franceses, americanos, pessoas da Europa em geral, e falando várias línguas aqui. Indiano, Então, né? indiano. Então, eu não sei se é por isso, mas aqui, especificamente em Setúbal, eu não senti nenhum tipo de preconceito, e o pouco que eu andei em Lisboa também não. Mas essa é a minha experiência. Sim, sim. Falando um pouco do meu ponto de vista aqui, óbvio que eu não diria que eu sou menos apegada, mas eu gosto mais, assim, no geral, assim, de viajar e tal. Então, eu tô gostando bastante da cidade, não tenho muito o que reclamar, porque o lugar que a gente mora, como é dentro, de fato, do centro histórico da cidade de Setúbal, a gente mora perto de tudo, a gente consegue fazer tudo a pé. Esse é o meu maior receio, porque aqui é um pouco difícil de você ter carro no sentido de porque não tem casas com garagem, é difícil ver casas com garagem, nem os apartamentos, só novos empreendimentos que você vê com garagem, e olhe lá ainda, então geralmente os carros ficam tudo na rua e tudo mais, então tem essa questão da segurança, óbvio, que sempre, nunca deixou a desejar, a gente sempre andando à noite aqui, voltando tarde em Lisboa, algo do tipo, então é bem tranquilo. É óbvio que também sinto muita saudade da culinária brasileira, então tem umas coisas aqui, é uma cidade que tem muito frutos do mar, a gente não é tão chegado assim em frutos do mar, eu gosto um pouco mais do que Eu não ele. gosto nada, eu não gosto nada. Eu gosto mais, mas ele não gosta nada, então Então, para mim é difícil. é difícil. Mas o hambúrguer mesmo, realmente, que nem ele falou, é diferente, sabe? Não é aquela coisa de suculência e tal. As pizzas é muito mais pro lado italiano, né? Não sei se é por ser uma coisa europeia e tal, não é uma pizza brasileira. Mas a gente tenta se virar, fazer as coisas do nosso jeito. Por exemplo, hoje eu fiz um hambúrguer aqui, comprei carne, fiz e tal. Mas a gente vai levando cada dia e Isso. E também não é por causa disso que a gente vai, né, abandonar tudo e então a gente tem que ter o pé no chão, ponderar as coisas, mas a experiência tem sido positiva até então. sim. E, bom, a gente planeja voltar com mais. Daqui, É, quem sabe, daqui 3 meses a gente volta com
uma atualização de 6 meses. Inclusive, só para falar um pouquinho, a gente foi nessas regiões aqui de cidades do lado, tipo Almada, tipo Barreiro, a gente viu que a gente mora num lugar ótimo. Tem shopping perto, tem mercado que a gente vai de a pé, tem academia que a gente vai de a pé, então tudo a gente faz, consegue fazer de a pé aqui. Então, é bem tranquilo. Ônibus pro shopping mesmo tem. É que tem um ponto de ônibus bem quase assim, aqui do lado de casa mesmo, então é muito tranquilo. E se a gente também quer ir para Lisboa, por exemplo, que nem eu falei, é uns 10, 15 minutos andando de a pé até a rodoviária, que é 1 km, então é bem tranquilo também. Fora a academia também, que é 1 km, então dá para ir bem tranquilo. Tem muito comércio aqui, por ser no centro, tem um restaurante bem famosinho que a gente quer ir assim que chegar no título de residência aqui do lado de casa. Tem, enfim, o centro comercial no geral, então a gente não tem que reclamar. Tem bastante coisa, tem açougue, tem isso, tem aquilo. Então a gente está muito bem localizado, vendo as outras regiões a gente percebe. Sim, não é que a gente não precise de carro. Com certeza a gente precisaria porque facilitaria. Sim, dá mais liberdade, inclusive, final de semana, né? Porque... Liberdade para levar o cachorro, não depender de ninguém, Sim. Para o hotelzinho, no caso, mas a gente está se virando bem por enquanto, né? E não está nos planos, não tá nos planos pegar nenhum carro no momento. Nosso objetivo não é pegar carro no momento, então... Mas outras regiões que a gente já passeou, a gente viu que precisaria de um carro. Com certeza, sim. No próximo vídeo eu vou contar mais um pouco para vocês, porque eu fui para o Brasil recentemente, agora em janeiro, devido a alguns problemas pessoais, mas eu fui para o Brasil. E meu visto ele venceu agora no final de janeiro, então por isso que eu fui para o Brasil também, antes de vencer, porque depois que vence ia ficar mais difícil voltar para cá sem o título de residência em mãos ainda. Então eu vou contar para vocês o que aconteceu, por que eu fui para o Brasil, o que aconteceu, enfim. Mas no geral, assim, acho que a gente está se adaptando bem aqui. A cidade também tem uma costa muito bonita. Tem uma prainha que a gente conseguiu ver assim, mesmo no frio, assim, é bonito de você ir lá e simplesmente ficar olhando assim o mar e tal. Então, acho que no geral a gente tá indo bem aqui. É um lugar que não tem muito que reclamar, né? Sim. Bom, essa tem sido a nossa experiência de 3 meses, por enquanto. E diz para nós se vocês gostariam de saber alguma curiosidade, alguma coisa para que a gente possa compartilhar com vocês. Se tem alguma pergunta. E a gente se vê no próximo vídeo. Então é isso, gente. Até logo. Até mais. Tchau, tchau.